Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Enfim, nós chegamos no estudo da escatologia. É a disciplina teológica que estuda sobre o fim dos tempos, os últimos dias. Escatos vem do grego. Significa justamente isso. Nós chegamos no limite e aquilo que tem depois do limite está fora. Não tem mais. Aí surge o conceito de escatologia, o estudo sobre o fim de todas as coisas. A escatologia, dentre todas as disciplinas teológicas, é a mais controversa de todas. Unanimidade não existe. O que nós temos? Temos escolas teológicas. Você tem a escola chamada de escola preterista, que entende que toda a profecia se cumpriu no primeiro século. Os preteristas são assim. Todas as profecias que estavam na Bíblia, lá no Velho Testamento, se cumpriram em Jesus, no século I. E agora, qual a profecia que falta se cumprir? Dizem os preteristas, a volta de Jesus. Somente a volta de Jesus. Existe uma segunda escola escatológica chamada de escola histórica. Essa escola, ela diz que os últimos dias não se reporta a um período específico da história humana, e sim a toda a era que inicia no Gênesis, passa pelo dilúvio, passa pela a turma do Velho Testamento, chega nos dias de Jesus e vai até a consumação dos séculos. A escola histórica diz que as profecias do Velho e do Novo Testamento estão esparsas na linha do tempo. Não é possível nós localizarmos com exatidão qual evento histórico é profético e qual evento profético é histórico. Assim, todas as profecias estão diluídas, pulverizadas ao longo da história da humanidade. Existe a terceira escola, e essa é chamada de escola futurista. A escola futurista, ela diz que existem as profecias do Velho Testamento e as profecias do Novo Testamento. Ela diz que algumas profecias se cumpriram até a vinda do Senhor Jesus. E outras profecias só se cumprirão no fim dos tempos, quando chegar o momento da volta do Senhor Jesus. Essa escola futurista, ela interpreta assim: nós estamos vivendo a escatologia. E você vai ter uma escola escatológica chamada de escatologia inaugurada. Escatologia inaugurada significa que os últimos dias começaram com o Senhor Jesus e as profecias elas foram inauguradas no primeiro século e elas vão continuar acontecendo até o retorno de Jesus. Ponto. Existe uma segunda escola dentro da escola futurista. Veja só as subdivisões que tem: escola preterista, escola histórica, escola futurista. E dentro da escola futurista, a escatologia inaugurada e a escatologia realizada. O que é a escatologia realizada? É uma interpretação de Charles Dodge de que não houve apenas uma inauguração. Nós já estamos no reino. O milênio já está acontecendo. Os poderes do mundo vindouro já são evidentes na presente dispensação. Tudo está acontecendo aos nossos olhos. Mas, assim como os judeus não conseguiram identificar Jesus, assim nós também não conseguimos identificar as profecias. Estamos dentro da profecia e fica impossível para quem está vivendo no aspecto escatológico identificar qual profecia está se cumprindo e qual ainda falta por cumprir. Escola escatológica futurista. Ainda existem mais divisões dentro da escola
futurista. Os chamados pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. O que significa isso? No final do século XIX, início do século XX, surgiram os movimentos cristãos chamados de adventistas. Não somente os adventistas do sétimo dia, mas aquelas igrejas que começaram a dizer que o advento de Jesus é iminente. São chamadas igrejas adventistas, aquelas que pregam a volta iminente de Jesus. Dentro das igrejas adventistas tem aqueles que são chamados de adventistas do sétimo dia, com L.G. White. Mas as Testemunhas de Jeová também são igrejas adventistas, porque falam da volta de Jesus. E os tribulacionistas também são adventistas, porque falam da volta de Jesus. Entre essas igrejas adventistas, tem aquelas que vão mais para um caminho extremo, como as Testemunhas de Jeová e os adventistas, porque os dois dizem que Jesus já voltou. Só que não voltou literalmente, não voltou visivelmente, voltou espiritualmente. É bom você estudar heresiologia para ter um pouco mais de conhecimento sobre as doutrinas específicas das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas do sétimo dia. Agora, surgiu também o movimento pentecostal, que também é adventista. Só não é sabatista, não é russelita, mas é adventista também, porque prega o advento de Jesus, a volta iminente de Jesus. Só não dizem que Jesus já voltou, mas que pode voltar a qualquer momento. E nesse negócio de estudar sobre as profecias de uma perspectiva futurista, Jesus voltará e as profecias ainda vão se cumprir, surgiu o tribulacionismo, e dentro do tribulacionismo, os pré, os mid e os pós. Quem são os pré-tribulacionistas? Aqueles que ensinam que Jesus voltará antes de uma grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o governo do anticristo no mundo. É chamado de a grande tribulação. Aqueles que dizem que Jesus voltará antes do anticristo tomar conta do mundo são chamados de pré-tribulacionistas. Mas existem os mid-tribulacionistas que dizem que Jesus volta no meio da grande tribulação. E por quê? Porque a grande tribulação ela é equivalente à 70ª semana de Daniel. Se você já é um estudante da escatologia, tudo isso que eu estou falando para você não é novidade. Está nos livros, nas pregações, na himnologia da igreja. A volta de Jesus iminente. Os pré-tribulacionistas, você já sabe quem são. Os mid-tribulacionistas, sabe quem são também. Porque Jesus voltaria no meio da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação seria um período de 7 anos, e estes 7 anos correspondem à 70ª semana de Daniel. Daniel teve uma profecia de anjos dizendo que desde a saída da ordem de Ciro para que Israel fosse reedificada até a chegada do Messias, aconteceriam 70 semanas. E essas 70 semanas computadas é equivalente a 490 anos. 490 anos, dos quais 483 anos já se cumpriram. Faltam 7 anos. Os tribulacionistas, eles dizem que esses 7 anos que faltam deve ser chamado de grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o período de angústia para todas as nações, porque o anticristo virá ao mundo e governará o mundo durante 7 anos. Jesus, de acordo com os mid-tribulacionistas, voltará no meio da grande tribulação. Isto é, quando acontecer 3 anos e meio do governo do anticristo. Aí a igreja será arrebatada. E depois, o anticristo vai tomar conta do mundo. Só que existem também os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas dizem que Jesus voltará
no final da grande tribulação, para destruir o anticristo. Aí ele volta, mata os ímpios, arrebata os vivos, ressuscita os mortos e aí vai para o milênio. O que é o milênio? O milênio é um período de governo de 1000 anos de Jesus na Terra, visivelmente com os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento e toda a igreja, composta de judeus da Antiga Aliança e cristãos da Nova Aliança. O governo terreno de Jesus, não com os 2 pés em terra, mas da Jerusalém celestial sobre a Jerusalém terrestre. Um período de 1000 anos. Aí, de novo, tem uma divisão nas escolas escatológicas. São chamados de pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Quem são os pré-milenistas? Aqueles que dizem que Jesus volta antes do milênio. Quem são os pós-milenistas? Aqueles que dizem que Jesus volta no fim do milênio. E quem são os amilenistas? Aqueles que dizem que não tem um milênio literal de 1000 anos. O milênio já está acontecendo espiritualmente. É um número simbólico. Veja só, você está iniciando seus estudos de escatologia. E eu já fiz aqui para você um panorama das escolas escatológicas. A pergunta: o Instituto Supera, ele se posiciona em qual destas escolas? O material de estudo que foi enviado para você é o material dos pré-tribulacionistas. E por quê? Por causa que se fundamenta no dispensacionalismo, que é uma das linhas de estudo da escatologia. O que é o dispensacionalismo? Vamos lá. À medida que se aproximou o final do século XIX e veio o século XX, os movimentos que diziam que Jesus vai voltar na virada do milênio se proliferaram, se multiplicaram. Entre esses movimentos surgiram os tribulacionistas. Aí os tribulacionistas, a princípio, eles eram apenas especuladores. Surgiu o movimento pentecostal. O Espírito Santo passou a proferir profecias nas igrejas. E surgiu a profecia da volta iminente do Senhor Jesus. Essa volta iminente significa Jesus voltará a qualquer momento. E o que acontecerá? Jesus arrebatará a sua igreja. Como assim Jesus arrebatará a sua igreja? Jesus tirará a igreja do mundo. Isto é o arrebatamento da igreja. Enquanto isto era apenas profecia nos círculos cristãos da América do Norte, depois desceu para a América Latina e para a América do Sul, começaram os seminários a estudar as profecias. E estudando as profecias, aí surgem aqueles que são os amilenistas. Quem são os amilenistas? Aqueles teólogos que dizem que não tem um milênio literal. É um milênio figurado, como Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, lá no século IV, no século V, ele disse que a igreja é o reino de Deus e que não é um reino literal, é um reino espiritual. E assim também, os 1000 anos não são literais, são espirituais. Se o milênio ele é espiritual, aonde se encaixa o arrebatamento da igreja? Não existe. O amilenismo jamais tratou da doutrina do arrebatamento da igreja. Jamais. E por quê? Se você pegar o credo dos apóstolos, nem aparece lá no credo, que é uma confissão de fé do século II, III, IV. Lá no credo dos apóstolos, não se fala de arrebatamento da igreja. Fala-se da ressurreição dos mortos. Por isso, dentro do amilenismo, o que se espera é a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Ponto. Acabou. Essa é a doutrina que veio desde os dias de Agostinho até os dias do movimento pentecostal. Não se falava de arrebatamento da igreja. Nem se ouvia dizer de arrebatamento da igreja. Não foi uma doutrina pensada por nenhum teólogo.
Você não encontra nada na literatura. Mas, quando surgem os movimentos adventistas, eles falam sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Aí você fala, grande tribulação? Eles falavam alguma coisa sobre grande tribulação? Também não. Porque dentro da corrente amilenista, a grande tribulação, ela também é espiritual. Ela também é figurada. Grande tribulação diz respeito a todas as perseguições que os cristãos recebem no mundo inteiro. Não um período específico de 7 anos apenas. Não. Mas todo o período da história da igreja é chamado de a grande tribulação. Mas com a descida do Espírito Santo no pentecostalismo e estas profecias, foi dito de que haveria um tempo chamado grande tribulação, com a presença do anticristo no mundo, e que antes que ele reinasse, a igreja seria arrebatada. O que fizeram os teólogos do pentecostalismo? Se tem a profecia, nós temos que examinar na Bíblia. Nenhuma profecia é produzida por vontade humana. Antes, homens de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Vamos para a Bíblia. E qual não é a surpresa quando, por exemplo, Scofield, ele publica uma Bíblia e nesta Bíblia existe ali um dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É a interpretação de que Deus dividiu a história em 7 dispensações. Justamente. O que é a dispensação? É um período probatório. Deus dá uma revelação e prova aquela geração com referência àquela revelação. Então aquela geração recebeu uma revelação e vai ser provada, para ver se ela vai ser aprovada ou reprovada. Quais são as 7 dispensações? Você tem a inocência, que é a dispensação de Adão. Foi reprovado, comeu da árvore e assim pecou. Segunda dispensação, da consciência, quando agora os homens têm a consciência do pecado. Por isso é chamado de dispensação da consciência. Não é que antes Adão e Eva não tinham consciência. O que eles não tinham era consciência do pecado. Agora eles têm a consciência de pecadores. Vão ser julgados de acordo com a consciência. O que acaba acontecendo, a consciência não funciona e o mundo vai ao caos e ocasiona o dilúvio. Com o dilúvio, termina a dispensação da consciência. Não deu certo. Aí começa a terceira dispensação, que é chamada de o governo humano. Como cada ser humano não pode andar pela sua própria consciência, é necessário se estabelecer o princípio da autoridade do Estado, o poder político, governo humano. Deus diz, se o homem derramar o sangue, não fique esperando ele entrar em arrependimento porque ele derramou o sangue, não. A espada da lei deve brandir e o assassino deve ser assassinado, morto. O governo humano é a terceira dispensação. Era para dar conta do recado, mas aí o pessoal constrói a Torre de Babel e as nações, elas conflagram uma rebelião contra Deus. Não deu certo a dispensação do governo humano até os dias atuais. O governo humano, ele só media situações, mas não dá conta do resultado. O que faz Deus? Inaugura a quarta dispensação. E na quarta dispensação é chamada de a dispensação da promessa. Ao invés de Deus tratar com todos os povos, como aconteceu na Torre de Babel, com todas as nações, como aconteceu no dilúvio, Deus vai tratar com uma nação. Qual nação? Aquela que vai nascer do patriarca Abraão. Deus chama Abraão e inicia a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Uma dispensação que vigora até a chegada do Messias, Jesus, o autor para quem as promessas foram feitas. Essa dispensação deu certo, porque o patriarca Abraão obedeceu a Deus, abandonou a sua casa, a sua parentela, vingou com a fé no coração e Deus honrou a fé de Abraão. Essa deu certo. O período probatório de Abraão vingou, frutificou. Deus pôde trazer o Messias ao mundo. No entanto, entre a dispensação da promessa
e a vinda de Jesus, Deus colocou mais uma dispensação com os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os israelitas. Aí surgiu a quinta dispensação. É chamada dispensação da lei. Deus entregou a lei aos anjos, os anjos entregaram a lei a Moisés, Moisés entregou a lei aos israelitas, para que eles pudessem também dar provas de fé, assim como Abraão o fez. E o que aconteceu? Os israelitas, eles pecaram. Não conseguiram passar no período probatório. A lei não deu conta dos pecados dos israelitas. Ela enfermou os homens. Ela prejudicou os homens. Foi quando então surgiu a pessoa de Jesus na sexta dispensação. Começou a dispensação da graça. Com a chegada de Jesus ao mundo, seu sacrifício no Calvário, Deus trata os homens não de acordo com a lei, mas de acordo com a graça. E nesta dispensação da graça, Deus consegue recuperar a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa e da lei. Por meio da dispensação da graça, Deus trata a humanidade e está dando certo. Por quê? Porque as promessas são dadas a Jesus. E Jesus, ele é maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Noé, maior do que Adão. Por isso, essa dispensação da graça, ela vai eclodir na sétima dispensação, que é chamada de a dispensação do milênio, ou do reino, quando, enfim, Jesus voltará e estabelecerá aqui o reino de Deus na terra. Com essa dispensação do reino, o mundo será restaurado, restabelecido, Israel voltará à hegemonia dentre todas as nações, o templo será reconstruído e os sacrifícios do Velho Testamento que foram abolidos serão restabelecidos, mas agora para funcionar de maneira perfeita. Muito bem, você acredita que encontrou a ortodoxia, mas para cada ortodoxia existe a contestação. Existem falhas no sistema dispensacionalista. E por isso, a escatologia vai revisar o dispensacionalismo e vai ver ponto por ponto aonde que está próximo e aonde que está distante. Bom, nós vamos continuar aqui através do Instituto Supera, trazendo para você os detalhes da escatologia, ainda seguindo dentro do pré-tribulacionismo. Quanto ao dispensacionalismo, o que eu peço para você? Faça por si mesmo os seus estudos. Porque nós, no universo teológico, nós não podemos doutrinar os nossos alunos. Podemos instruir, ensinar, propor quais são as escolas teológicas que existem. E assim você vai tomar as suas decisões, principalmente se tratando de escatologia. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Aqui estamos seguindo o roteiro do material do Instituto Supera, falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Aí sim, vamos aprofundar a questão da doutrina do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Até a próxima aula.